Na história de One Piece, temos dois tipos de haki que podem ser aprendidos por qualquer pessoa, sendo eles o haki da observação e o haki do armamento. Esse primeiro tipo de haki te permite ter uma melhor percepção da batalha e em níveis extremos mais evoluídos, te permitindo até observar alguns segundos no futuro. E o segundo tipo, o do armamento, ele faz com que você consiga revestir partes do seu corpo ou todo o seu corpo com uma aura que te deixa mais forte fisicamente, sendo bom para a defesa e para o ataque. Porém, essas duas habilidades não são suficientes para você encarar os personagens mais fortes da obra, e por isso temos um tipo especial de haki, que você nasce com ele e consegue evoluí-lo, onde até o momento não temos um limite para essa evolução, e o ápice está provavelmente ligado ao personagem Shanks, e eu tô falando do Haki do Rei ou Haki do Conquistador. Fala galera, bem-vindo ao canal do Punk Safadão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre todos os usuários vivos de Haki do Rei. Antes de falarmos dos personagens com esse Haki mais poderoso, vale lembrar que assim como o Haki do armamento, esse Haki do Rei pode ser imbuído em seus golpes e não apenas ser usado para intimidar seus oponentes e desmaiá-los caso sua força de vontade seja fraca. E outra coisa importante também para esse vídeo é que eu não vou pegar o que está fora da obra por mais que seja canônico, que são os Vivre Cards, onde no Vivre Card do Zoro é mostrado que o Zoro tem Haki do Rei, mas no mangá o espadachim de cabelo verde ainda não usou. Dito isso, vamos começar falando do Ruivo, do Shanks, que até o momento na história mostrou um uso absurdo desse tipo de haki, e até onde eu lembro foi o que mostrou o maior ápice desse poder, onde conseguia simplesmente paralisar um almirante, que é o ápice do poder da marinha, com muita facilidade, e consegue imbuí-lo em seus ataques, que são os mesmos usados pelo antigo rei dos piratas Gold Roger. E se eu não tô louco, o Shanks já passou seu antigo capitão em termos de poder, o que só prova que esse ruivo é um monstro de força e certamente está no topo dos personagens dos piratas mais fortes da obra, mesmo sem ter mostrado o limite das suas habilidades, apenas um pouco do que está por vir. Já que falamos do Ruivo, nada melhor do que trazermos o Monk D. Luffy, protagonista da obra, que tem o Shanks como um ideal de pirata e possui uma promessa com ele, onde quando se encontrarem, ele dará fim ao seu chapéu de palha, o devolvendo ao seu verdadeiro dono. Mas para isso tem muitos capítulos à frente, e falando do Haki do Rei, não poderia faltar esse poder para alguém com o sonho de ser o rei dos piratas, alguém que almeja encontrar o tesouro One Piece. O Luffy demonstra esse haki alguns momentos, alguns capítulos na obra, porém somente após o treinamento de 2 anos com Silver Rayleigh é que ele consegue usar esse poder quando quiser, e é justamente com a prática que o prota vem buscando a perfeição, tendo o seu maior ápice na luta contra o Kaido, onde ele imbui seus golpes com esse tipo de haki para dar maiores danos ao monstro, a criatura mais forte do mundo. E com seu Gear 5, ele faz um uso melhorado. A maioria dos seus novos ataques tem essa aura do Conquistador ao redor, dando muito mais dano nos seus impactos, nos seus golpes. Já que citamos o Rayleigh, nada mais justo do que falarmos dele, que também possui o Haki do Rei e não é à toa. Ele fazia parte do bando do Rei dos Piratas e era parte dos mais fortes. Se estamos trazendo as lendas dos mares, essa habilidade era obrigatória. Não chegamos a ver o Rayleigh utilizando todo o seu poder devido à sua idade avançada, mas é certo que em seu ápice
ele era facilmente um dos piratas mais fortes. E infelizmente possa ser que a gente nunca chegue a vê-lo usando o seu poder restante, como vemos o Garp quando ele luta em Hachinozu contra o almirante Aokiji. Na verdade, ex-almirante Aokiji. 海軍の包囲は予想しの形が変わるほどと名号レイリおい Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e também sua inscrição para dar aquela força. Falando em Rei dos Piratas, temos também o Scooper Gaban, que assim como o Rayleigh fazia parte do bando do Roger e estava no topo dos mais fortes. Vemos um pouco dele lutando no arco atual dos gigantes, arco de Elbaf, mas o Oda fez questão de não mostrar muito dele para podermos nos deleitar do seu ápice em algum momento mais para frente. Seria muito legal se o Gaban mostrasse um uso maior ou pelo menos uma nova forma de usar o Haki do Rei, já que eu não acho que o Shanks participará desse arco. Porque se ele tivesse aqui em Elbaf, aí sim ele é que seria a pessoa a mostrar um novo nível de Haki do Rei. Indo para o passado, no arco de Holy Cake, vemos que o filho da Big Mom, Charlotte Katakuri, também demonstrou o uso de Haki do Rei, onde o Luffy e ele faz com que todos ao redor desmaiassem para eles continuarem a luta bem tranquilos sem interferência de ninguém. E por ser um dos mais fortes do bando dessa ex-Yonko, era realmente algo esperado. Uma coisa que vale mencionar é que pelo menos em termos desse tipo de Haki, do Haki do Rei, o Luffy conseguia se igualar ao monstro Katakuri nesse momento da obra. Mas só nesse tipo de Haki mesmo, porque da observação o Katakuri era superior prevendo o futuro, e no do armamento o Katakuri conseguia deixar uma armadura ainda mais forte nos seus golpes, que até mesmo o Luffy com o Haki do armamento sentia dor ao trocar socos. Outro inimigo do Luffy que demonstrou esse tipo de Haki foi o Doflamingo, que apesar de estar preso, ele continua vivo e por isso vai para essa lista. Uma coisa legal que aconteceu no embate do Prota com esse Chikibukai é que ele conseguia imbuir o poder de fruto. Os seus fios simplesmente tinham esse mesmo poder, deixando seus golpes ainda mais fortes, só que não era o suficiente para derrotar o Luffy no seu Gear 4 Bounderman. Galera, vocês já sabiam que todos esses personagens têm Haki do Rei? Também acham que esse poder ainda será evoluído com o passar dos capítulos? Se teve algum outro personagem que eu esqueci ou outros personagens, pode mencionar aí que eu posso trazer um novo vídeo. Mas na minha cabeça agora eu não lembro de nenhum outro personagem demonstrando esse tipo de Haki. Então não se esqueçam de deixar seus comentários. Fui! Deixa o like aí, maluco. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, tá louco? Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, se inscreve aí, deixa o like.